Então, agora a gente vai começar a falar de economia e mercado financeiro e já vai começar a olhar para o mercado como um todo. Então, assim, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente vai começar a falar, entendendo a dinâmica de que tudo isso faz, né? Tudo o que acontece, então vamos colocar aqui, eu trouxe como exemplo a questão do cartão de crédito, né? Quando eu passo um cartão de crédito, eu estou comprando algo, passando com um cartão de crédito no meu nome, mais do Banco Itaú, da bandeira Visa, passando numa maquininha que é da Cielo, para pagar uma conta que vai cair no Banco Santander. Então, é meio que uma confusão. Mas quem que organiza tudo isso? É o Sistema Financeiro Nacional, tá? E a gente tem um sistema financeiro nacional muito moderno e considerado assim muito seguro por vários países, porque ele consegue ter uma engrenagem que fecha essas lacunas, né? Então, entrou dinheiro no sistema financeiro, dificilmente não vai ser rastreado. Não existe a possibilidade de não ser rastreado. Então, dá para fazer várias ligações ali de valores, de dinheiro, que a gente consegue chegar da onde saiu para onde chegou. Então, ele acaba trazendo uma segurança maior, tá? Então, quando a gente faz um Pix, por exemplo, eu fiz um Pix do Santander para o Bradesco, quem vai receber? Então, tudo isso, quem faz essa ligação toda, cria toda essa tecnologia e esse sistema, é o Sistema Financeiro Nacional, tá? A gente chama ele de SFN. E dentro do sistema financeiro, a gente vai enxergar ali todas as instituições, tá? Sejam elas públicas, sejam elas privadas, e todas elas fazem essa intermediação aí financeira. Então, é onde a gente vai, paguei um boleto, né? Paguei um boleto lá no Santander, no meu nome, para receber, quem emitiu esse boleto foi o Sicredi, e quem vai receber esse boleto é lá no Sicredi. Então, essa troca, né, quem vai passar para um e para o outro, quem faz é o Sistema Financeiro Nacional. Ele que faz com que a gente pague lá e tudo fique certo, que a pessoa receba, né? Então, esse trâmite todo, ele que faz. Seja aí para quando eu pago uma conta, seja quando eu faço um investimento, seja quando eu pago uma dívida, tudo isso está interligado, tá? Quando a gente olha para uma dinâmica do sistema financeiro, ele faz uma captação. Então, assim, ele vai fazer a questão do empréstimo ou do investimento. Então, a hora que eu invisto meu dinheiro lá na poupança, que é o mais simples, eu vou gerar um depósito lá. Isso vai para o sistema financeiro, aquela instituição vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para outra pessoa. Ela vai emprestar ou ela vai gerar esse empréstimo, pode ser para um investimento, pode ser para um financiamento de uma casa, de um carro. Então, aí ele vai distribuir isso lá. Então, nós aqui, como trazendo essa mentalidade de investidores hoje, a gente vai poupar esse dinheiro, mas nós não vamos colocar na poupança, a gente vai buscar uma rentabilidade melhor. Porque o banco vai nos pagar uma rentabilidade melhor e ele vai usar esse dinheiro lá na frente, enquanto ele nos paga juro, ele empresta para uma outra pessoa e essa pessoa paga juros para ele. Então, hoje nós vamos fazer o dinheiro trabalhar para nós, tá? Enquanto, quando a gente empresta ou financia, nós pagamos juros para o banco. Hoje ele vai pagar para nós, tá? Então, esse é o sistema financeiro nacional. Esse sistema financeiro, ele tem aí vários órgãos, ele tem normativos, tem as normas dele, tem quem fiscaliza, e aí a gente tem o maior órgão normativo deles, que é o Conselho Monetário Nacional. É o Conselho Monetário que vai olhar para a nossa realidade e ele que vai formular políticas ali, seja para a nossa moeda, seja para o nosso crédito, buscando sempre a estabilidade da nossa economia, tá? Então, ele vai criar as normas. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele cria normas para que sejam fiscalizadas. E quem vai fiscalizar ou quem vai executar essas ordens é o Banco Central do Brasil. Ele que vai executar isso, ele que vai lá e vai fiscalizar. Então, por exemplo, eu abri uma portinha do Santander ali na avenida. Ele teve que seguir as regras do Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central foi lá e bateu na porta e falou: tá tudo certo. Pegou a cadernetinha e foi lá e viu se estava tudo certo. Então, o Banco Central é quem vai fiscalizar tudo isso. Seja os bancos, sejam as corretoras, ele que vai lá e vai fiscalizar, tá? Então, ele tem um papel importantíssimo dentro da nossa economia. Então, o que ele vai fazer? Por exemplo,
Emitir papel moeda. Quem que vai autorizar ou não? Banco Central. Executar serviços meio circulante, que é as moedas, como que a gente vai emitir tudo isso, executar serviços de banco, Banco Central. Receber o recolhimento de depósitos compulsórios dos bancos, Banco Central. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o depósito compulsório. Realizar operações de redesconto e empréstimos para as instituições, Banco Central. Regular a execução de compensação de cheque, é o Banco Central que faz isso. Comprar e vender títulos públicos federais, também é obrigação dele, é tarefa dele. Exercer o controle de crédito, também é ele que faz. Fiscalizar as instituições financeiras, Banco Central. Controlar o fluxo de capital estrangeiros, também é o Banco Central. Então, assim, ele tem uma função muito ampla dentro da nossa economia, e ele que faz todo esse trabalho. Então, assim, quando a gente fala de instituição financeira, para abrir, seja uma porta de uma instituição grande, um banco grande, um Bradesco, um Santander, um Itaú, que quer abrir uma outra agência em algum outro lugar, eles têm que cumprir as mesmas regras de um C6 Bank, que é digital, de um Agibank, que tem uma carteira pequena lá, do Banco Sofisa, do Nubank, é a mesma regra para todos eles. Eles têm que cumprir as mesmas. E assim, gente, ele é muito rigoroso. Eu que trabalhei muito tempo em banco, era assim, se falasse que tinha reclamação no Bacen, que é o Banco Central, arrepiava até os cabelinhos do braço, porque era terrível. Então, assim, se tem reclamação, tem punição naquela agência. E os funcionários que vão levar, né, ali o problema. Se esse problema não foi resolvido, teve a denúncia, teve algum problema, não foi resolvido, teve alguma situação ali no meio, pode fechar uma agência bancária por causa dessas reclamações. Então, é muito sério. Então, ele fiscaliza e você tem que estar dentro das normas. É muito séria a questão do Banco Central, tá? E isso vale para todas as instituições, independente se elas estão no físico ou no digital, tá? Hoje, a maioria, quem está no físico também está no digital, né? Mas aí tem uma estrutura física ali que dá uma amplitude. O que de repente pode mudar de uma questão de um banco para o outro? Então, por exemplo, se você vai nos bancões, você vai lá, você vai ter várias cadeirinhas, e aí vai ter o gerente que atende pessoa física, vai ter o gerente alta renda, vai ter o gerente de PJ, mas lá nesse banco você faz investimentos, você faz um crédito, um empréstimo, você faz o financiamento de carro, você faz o financiamento de casa. Então, você consegue chegar na agência, tudo que você precisar, você consegue ser atendido, tá? Nessas necessidades. Então, o que muda de um banco, de repente você tem um banco digital que você consegue só investir nele? É porque, assim, quando você tem dentro de uma agência bancária, cada uma dessas cadeiras que eu falei, então, se eu atendo um CNPJ, eu tenho que ter um CNPJ para atender pessoa jurídica. Se eu atendo pessoa física, eu tenho que ter um CNPJ para atender pessoa física. Se eu faço investimentos, eu tenho que ter CNPJ de investimentos, de carteira de investimentos. Se eu faço financiamentos imobiliários de casa, eu tenho que ter carteira para poder fazer emissão de crédito imobiliário. E assim para todos os outros. Então, um gerente faz tudo isso, uma pessoa atende a tudo isso, mas para ele poder realizar tudo isso, tem que ter todas essas normativas dentro da instituição e tem que estar regulamentada, tá? Então, isso vale para os bancos, isso vale para as corretoras de valores, tá? As corretoras que operam, a maioria operam ali, tem também toda a linha principalmente de investimentos e principalmente em ações. Elas também são regulamentadas, são fiscalizadas pelo Banco Central, tá? Alguma dúvida aqui? Entenderam? Certo. Então, aí, dentro dessas regulamentações, tem as hierarquias. Então, primeiro a gente vai ter lá Conselho Monetário Nacional, que ele que cria as normas, e o Banco Central que fiscaliza, logo embaixo. E aí ele vai fiscalizar todo mundo aqui embaixo. Bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcio, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamentos e demais instituições não financeiras. Aquelas financeiras que a gente vê também estão ligadas e fiscalizadas pelo Banco Central, tá? Quando a gente olha para Bolsa de Valores, a gente vai ter quem que vai fiscalizar isso? As normas é ainda a Comissão de Valores
Conselho Monetário Nacional. Quem vai fiscalizar é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tá? É ela que vai fazer a fiscalização, tanto na Bolsa de Valores, lá na B3, quanto na BMF, que é a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Então, aconteceu alguma coisa. Então, ali, uma empresa, né, fez um inside trader, por exemplo, ela vai ser fiscalizada e vai ser punida pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Tá? Vai responder, porque ela está fora do regulamento da CVM. E assim vale para todas as outras empresas. Empresas que, de repente, emitem uma nota falsa, falando alguma coisa, que emite, por exemplo, um relatório falso, também vai ter que responder para a CVM. E aí, quando a gente fala de seguros e previdências, também entra na brincadeira, digamos assim, né? Aí vai ter o Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai criar as normas, e a SUSEP vai executar quando a gente fala de seguro e previdência. Tá? E ele que vai ali, quem são as seguradoras? Então, as seguradoras devem obediência às normas criadas por eles. Tá? Entidade de previdência também, previdência privada. Sociedade de capitalização, que são os títulos de capitalização, também estão ali sendo subordinados à SUSEP e têm que responder a ela, tá? Depois tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que cria as normas, que quem faz ali a fiscalização é o Previc. Aqui são para as entidades fechadas de previdência complementar, tipo os fundos de pensões, que é mais ligadas aí às empresas públicas, né? Que tem aqueles fundos de pensão. Então, aí eles têm também esse órgão que regulamenta e que fiscaliza. Tudo isso para dar uma segurança para a gente quando a gente compra algum produto, tá? Se a gente pode ter aonde se amparar diante de alguma situação que a gente não consiga resolver. Tem quem normatiza e quem fiscaliza dentro desse cenário. Então, esse seria ali a hierarquia de cada um, né? E dentro dessa, o que o Conselho Monetário Nacional vai fazer tudo isso para o banco fiscalizar? Ele fiscaliza toda essa questão, o Banco Central vai fazer a fiscalização ali dessas instituições, mas ele não faz só isso. Ele também pratica a política monetária no país. O que é política monetária? Vem da palavra ali, né, monetário, que é derivada de moeda, ou seja, a gente vai estar falando de política que mexe com a nossa moeda, que mexe com o nosso dinheiro, que mexe com o nosso bolso, né? Então, mexeu com o nosso bolso, a gente tem que ficar interessado. Então, essa política monetária é quando a gente olha para tudo que está acontecendo, né, com a moeda que está circulando, com a nossa economia, taxa de inflação, taxa de juros, que vai, de repente, ou retrai a economia, ou a economia começa a ficar ruim. Todo esse cenário que acontece é a política monetária que vai adotar as medidas para controlar tudo isso e fazer com que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Então, se nós estamos com muita inflação, né, juros, preços aumentando, eles precisam tomar uma atitude para que a gente não perca o controle da inflação. E como que é feito isso? Através de políticas monetárias. Mas se a gente está muito bem, a economia está indo muito bem, todo mundo vendendo muito, comprando muito, a gente tem muito emprego, a gente tem todo mundo com dinheiro no bolso, lá, feliz da vida, ele também vai adotar uma política monetária para manter isso e que isso também não se perca. Tá? Então, isso são as políticas monetárias, que existe a expansionista e a contracionista. Então, a política adotada, a contracionista, é aquela que o Banco Central aumenta as taxas de juros para que possa diminuir a demanda para tomada de crédito nos bancos, o dinheiro circulando na economia, para reduzir principalmente a inflação, porque tem menos consumo. Então, isso faz com que diminua a inflação. Então, nesse momento que a gente tem uma política contracionista, a gente tem menos emprego, as empresas estão menos lucrativas, então elas vão trazer para a gente menos lucro. Então, quando eu falo de uma empresa que eu estou esperando dividendo, de repente ela vai pagar menos dividendo, porque ela está em um momento que está tendo menos lucro devido à realidade da economia local, né? A população está economizando menos. Então, é uma política para quê? Ele está diminuindo tudo isso porque está tendo uma propensão ao aumento de inflação. Inflação não é bom, porque inflação é perda de poder de compra. Então, ele é muito ruim. Então, ele tem que ter uma política para manter essa inflação equilibrada. E a gente não ter igual lá nos anos 80, né?
É que um dia estava R$ 5, outro dia a mesma coisa estava 10, outro dia estava 15, outro dia, entendeu? Para não acontecer isso novamente. E a gente tem a política monetária expansionista, que é o contrário. É o momento em que a economia está muito bem, ou que eu quero expandir a economia no país, porque já estão controlados. Então, aí eu vou diminuir a taxa de juros para estimular mais o consumo da população, mais dinheiro circulando, para que as empresas lucrem mais, e aí crie nessa necessidade de contratar mais pessoas, porque teve aumento de produção, porque tem alguém mais consumindo ali, tá? Então, quais são as consequências dessa política, né? A gente vai incentivar o consumo da população, as empresas vão buscar ali mais equilíbrio para poder entregar a demanda de preços, porque estão comprando mais. Então, isso gera inflação. Mas ela é ruim? Vamos fazer o controle. Então, a gente vai entender isso agora, tá? É ruim ou não é ruim? Depende. Talvez é necessário em algum momento para que a gente não seja perdido o controle aí da economia como um todo, tá? Então, dentro desse momento, é feita toda essa política. E aí a gente vai entender essa inflação. O que é essa inflação? Né? Que a gente tem toda essa política para poder conter a inflação. Inflação é o aumento dos preços dos bens de consumo, né? Dos bens em geral e de serviços. Então, quando aumenta o preço dos produtos que a gente vai consumir, automaticamente a gente perde poder de compra, né? E esse perda de poder de compra perde também a valorização da moeda. Então, quem que mede isso? Né? É o IPCA, a inflação é o IPCA. Quem mede isso é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o IBGE, que faz uma pesquisa todos os meses, tá? Dentro de uma regra que ele trabalha, para identificar como que está a inflação de cada mês. O Banco Central tem que cumprir a ordem de manter a meta de inflação da nossa economia dentro dos parâmetros que foi estipulado. Quem estipulou o valor, a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional, na reunião, junto com todas as comissões. Então, ele vai ditar a regra de qual que vai ser a meta de inflação. Então, para 2024, a nossa meta de inflação é 3%. E aí, dentro da regra, ele vale um percentual de 1,5% a mais ou 1,5% a menos. E desse percentual, mesmo nessa janela, ele está dentro da meta de inflação. Então, hoje a gente tem uma inflação controlada dentro da meta. A gente está com a nossa inflação está em 3,5%. Ou seja, ela está dentro da meta, está controlada. Então, o Banco Central está fazendo um bom trabalho de poder controlar a inflação dentro da meta que ele estipulou para que a gente pudesse ter uma economia mais tranquila, para que não desaquecesse a economia, mas também não perdesse o controle disso, tá? Então, quando tem a inflação que vai ditar muitas vezes qual que vai ser a política adotada, se vai ser contracionista ou expansionista. Por quê? Taxa de juros e inflação, elas andam correlacionadas. Andam uma do ladinho da outra. Quando a gente olha um gráfico, ela está sempre assim. Uma tá 10, outra 10. Uma sobe, outra sobe. Sempre assim. Por quê? Porque se a inflação sobe, você trabalha e sobe a taxa de juros. Por quê? Para poder baixar ela. Ela baixa, a taxa de juros começa a descer. Então, uma correlacionada à outra. Por quê? Porque o principal instrumento de política monetária que a gente tem no país hoje para controle da inflação é a taxa de juros, tá? É a taxa Selic. Então, a taxa Selic, ela é a nossa principal ferramenta para controlar a inflação. Então, quando a gente vê lá, hoje teve reunião do Copom e a taxa Selic se manteve, né? Na última reunião que teve há uns 15 dias atrás, teve muita polêmica. Foi falado muito sobre ela, teve muita crítica do presidente, né? Ele saiu em rede nacional aí falando mal do presidente do Banco Central. Mas por quê? Porque ele quer que baixe a taxa Selic e tudo mais. Mas a gente vai entender o que é a taxa Selic, qual que é o papel dela. Então, o Banco Central, ele vai se reunir a cada 45 dias para poder identificar como que está o cenário econômico da nossa economia, para poder identificar como está a inflação e para qual caminho vai seguir. Porque ela é o principal instrumento de política para conter a inflação, a alta dos juros e manter a nossa economia estável. Então, essa reunião, ela acontece com os membros do Banco Central, né? Seria aí o presidente e mais 7 diretores, que eles se reúnem a cada 45 dias para estudar. O que eles vão levar em consideração?
como que está a inflação no país e no mundo, como que estão as contas públicas, qual que é a atividade econômica do país, como que está o cenário mundial, como que está respondendo a as economias mundiais estão indo para que rumo. E aí eles tomam uma decisão. Então, uma reunião de 2 dias, começa geralmente na terça e termina na quarta-feira à tarde, onde eles vão decidir. E aí eles fazem uma ata explicando o porquê de cada decisão. A decisão é feita por voto, então são 7, o presidente mais 7. Então, cada um vai dar o seu voto. E aí, por quantidade, aí dá por vencida. Se aumenta, se diminui, qual é o percentual, o que vai ser relevado, tá? Então, assim, eles vão olhar para a inflação. A nossa inflação no IPCA tá legal? Estamos dentro da meta de inflação? Por que a gente está dentro da meta de inflação? O que a gente fez? Né? Aí vão olhar quais são as políticas que estão sendo adotadas, para que a gente consiga olhar para o cenário e identificar qual que vai ser a política adotada, tá? E aí a gente falou da inflação, que eles vão olhar, tá? A gente vai olhar para a política fiscal. O que é política fiscal? Política fiscal se refere à arrecadação e os gastos do governo, tá? A política monetária é de competência lá do Banco Central. Então, ela que vai olhar o que está acontecendo em todos os cenários e vai determinar vai tomar as melhores decisões lá nas reuniões. Mas já a política fiscal, quem toma a responsabilidade ali é o Congresso Nacional, que vai votar os orçamentos do governo. Então, se o resultado do nosso primário, que a gente fala o déficit primário ou superávit primário, o que é isso, né? Que escuta falar, vai lá no jornal, escuta, mas não faz ideia do que seja. Esse resultado primário, ele vai identificar os números de gastos administrados pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos, se eles estão dentro dos limites de suas receitas ou diferente disso. Ou seja, ele vai identificar se está tendo mais gasto ou acima do que entra de dinheiro. Isso ali, gente, é o básico, sem levar em consideração os juros, tá? E outro resultado que eles levam em conta também é olhando esse déficit primário, resultado primário, mais os encargos da dívida dos 3 níveis. Dívidas que sejam públicas ali, das prefeituras, dos estados e da União, tá? Então, eles têm que receber, de repente, o maior tomador de crédito da nossa economia é o governo. Ele é que mais empresta. Então, como ele empresta muito, isso também impacta na hora de tomar a decisão lá da taxa de juros. Por quê? Se ele está emprestando muito, ele está com condições de pagar? Ele está gastando, está tendo reserva para poder pagar essas dívidas? Ou ele está gastando acima? Então, isso que vai ser olhado. Tá? Então, quando faz essa junção de política monetária com política fiscal, o que ocorre é uma dívida do governo. Se o Banco Central subir a taxa de juros, vai fazer o quê? Aumentar essa taxa de juros. Porque o governo é um grande tomador de crédito. Porém, se ele está gastando acima do que ele está arrecadando, nós temos um problema, igual lá em casa, né? Se vocês ganham 2 e gastam 5, vão ter problema logo em seguida. Então, vai estar pagando mais juros, e isso tem acontecido muito no país. Então, não está tendo esse controle dos gastos. Então, isso impacta diretamente na nossa inflação e na taxa Selic. Tá? Por isso que a taxa de juros é controlada ali muito de perto, para que não tenha essas alterações, não acabe impactando na nossa economia, tá? Porque isso impacta diretamente no nosso bolso. A gente paga a conta de tudo isso, tá? Então, falando de dívida, por exemplo, até semana passada eu estava vendo uma reportagem falando da nossa dívida fiscal. Hoje, a dívida do governo corresponde como se fosse cada um de nós, brasileiro, cada um de nós tivesse uma dívida de R$ 33. A gente fala assim, não, mas eu não comprei nada, não devo nada. Tá, mas a gente é o avalista do governo. Então, ele está gastando e a gente vai pagar a conta. Tá? Então, política fiscal, ela vai entrar também ali na hora de conter essa demanda e essa inflação. Certo? E o Banco Central, junto ali com a equipe dele, o que ele faz? Todos os meses, ele vai analisando como que está a situação e ele emite esse boletim Focus. Tá? Se vocês quiserem ter acesso a ele, só jogar lá no Google, Boletim Focus, faz o cadastro que eles mandam no e-mail toda semana para a gente.
E ali ele vai trazer o quê? IPCA. Então, é a nossa inflação, a projeção. Então, ele teve a reunião, nós tivemos reunião faz 2 semanas, né? Tem a reunião do Copom. A nossa Selic, nosso IPCA está em 3,5%. Então, eles estão projetando que daqui 6 meses, né? Agora sim, até o final do ano, nós vamos fechar 2024 a 3,98, a nossa taxa de inflação. Para 2025, vai estar na média de 3,85. Quando a gente olha para o nosso PIB, eles estão projetando finalizar o ano com o PIB de 2,09 e 2025 em 2. O câmbio, que é a nossa taxa, o dólar ali, fechar 2024 a 5,15 e 2025 também a 5,15. A taxa Selic, eles estão projetando fechar o ano a 10,50 e 2025 a 9,50. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a última que eles emitiram. Mas essa projeção, por exemplo, nos últimos 2 meses, eles estavam prevendo fechar 2024 a uma taxa Selic de 9. Só que as circunstâncias não estão permitindo com que ela baixe, porque a gente tem uma economia que não está muito boa, os gastos públicos estão altos e, mundialmente falando, existe uma expectativa de aumento de inflação no mundo, tá? Então, tudo isso vai impactar também na nossa economia, porque a gente não caminha sozinho, a gente tem investidores aqui, a gente exporta, a gente compra. Então, tudo isso impacta diretamente aí na nossa economia, tá? Então, uma vez por semana, eles encaminham isso aqui dentro da realidade que está acontecendo, como que eles estão prevendo. Isso é uma previsão, tá? Quando o Banco Central vai lá e faz a reunião do Copom e abaixa ou diminui a Selic, né? Corta o percentual ou mantém, isso vai gerar impacto na nossa economia, mas ela não é tão imediata, tá? Esse impacto a gente pode ver que eles já estão projetando, com a mudança que teve aqui, estão projetando lá daqui 6 meses. Por quê? É uma economia muito grande, então, quando eu tomo uma decisão aqui, ela impacta ali na frente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas situações, porque se eles tomarem alguma atitude que possa prejudicar a economia, talvez a gente vai sentir na hora, mas vai sentir ali na frente. Por isso que muitas vezes, né, a gente fala que a gente tem o poder público não enxerga no longo prazo, nem no médio prazo, porque ele não vai ver resultado, ele quer tomar atitude agora para ter resultado agora, porque não sabe se ele vai ser reeleito. E isso prejudica demais a nós. A gente sofre muito, porque a gente tem uma economia muito cíclica. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 2022 com uma taxa de juros de 2%, que a gente teve numa pandemia. O ano passado ela chegou a 13,50, né, 2023, e agora a gente está 10,50. Então, assim, olha o tamanho da volatilidade que a gente tem na nossa taxa da economia. Então, isso por quê? Porque a gente não tem segurança jurídica, não tem segurança, né, da nossa economia. Então, fica muito volátil, e aí o Banco Central fica ali, trabalhando para tentar colocar isso em ordem, tá? Lembrando que o Banco Central, até o momento, ele é independente, né? O último governo que teve lá, abriu para ele ser independente, então ele vai analisar os casos independente de viés político, tá? Só que isso pode mudar, porque o cargo do nosso presidente do Campos Neto, ele termina agora, final desse ano, de dezembro de 2024, e aí quem entrar pode trazer viés político e sinalizar aquilo que o governo quer, tá? Então, a gente precisa ficar atento a essas realidades aí, porque pode não ser muito boa, que pode vir. Certo? Ficou claro até aqui? Tá dando para entender? Beleza, então, tranquilo. Então, continuando falando de Selic, então, o Banco Central foi lá, abriu a taxa Selic, né? Fechou lá, fez as avaliações dele e permaneceu, vamos levar em consideração a última reunião que teve, permaneceu em 10,50. E aí a gente vai para a realidade do dia a dia. Ele colocou isso como norte, e lá no nosso dia a dia, qual que é a taxa que permanece? Tá? A gente vai olhar para a taxa Selic Over, tá? Que é aquela na prática que acontece na economia. O que acontece na prática? Diariamente, os mercados têm um comportamento. Os bancos emprestam, fazem financiamentos, né? Pagam lá o nosso CDI na hora que você coloca um CDB aplicado. Mas tem uma regra, né, do Bacen, que os bancos não podem fechar o dia com caixa nem negativo e nem muito positivo, tá?
Então, o que acontece? Existem operações entre bancos, né, interbancárias ali, em que um banco que tem caixa empresta para um banco que não tem caixa, pagando uma percentual da taxa Selic. Esse percentual que ele paga, ele vai trazer a nossa Selic over, que é a taxa real do dia a dia. Então, se a taxa Selic está em 10,50, por exemplo, os bancos não vão pagar para o outro 10,50, ele vai pagar um percentual menor. Então, ele vai pagar, em geral, a taxa do CDI opera em 0,10, abaixo dessa taxa. Então, ele vai trazer ali uma taxa de um pouco menor. Então, essa transferência entre os bancos que vai trazer essa taxa Selic over, que é operada pelos mercados, que é aquela que vai embasar na hora de fazer um financiamento ou na hora de colocar ali um investimento, na hora de investir, por exemplo, né? Normalmente o CDI vai trazer muito isso, né? Então, por isso que a gente vai trazer sempre, quero que eu aplicar no CDB com 100% do CDI, tá? A 100% do CDI, no mínimo. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Porque a taxa Selic está ali, né? E a gente tem opções de renda fixa segura com esses pagamentos, valores, tá? Então, finalizando essa parte, né, quando a gente fala com a diminuição da taxa Selic, então a gente vai ter uma política ali expansionista, ou seja, para a economia crescer, para movimentar. Aqui, para ficar claro, a gente pode lembrar da época da pandemia, 2020, ali 2021, em que a economia estavam prestes a parar mesmo, né? Meio que travar, porque fecharam tudo, né? Não podia ter aglomeração de pessoas, então o risco da economia parar era muito grande. Então, o que os governos foram fazendo? Baixando a taxa de juros. Para quê? Para que pudesse, de alguma forma, a economia continuar em circulação, né? As pessoas pudessem continuar comprando e tudo mais. Então, isso foi uma política expansionista para não parar, né? Por isso nós chegamos a uma taxa a 2% ao ano. Então, foi uma época que teve muitos créditos imobiliários, financiamento de casa, né? Porque as taxas estavam muito baixas, né? As pessoas compravam um carro. Por quê? Ou às vezes compravam a área de imóveis, né? Potencializou muito, comida também. Por quê? Porque estava barato os juros, tomar crédito estava compensando muito. Mas por quê? Justamente foi uma política ali para poder não parar a economia, continuar manter crescendo as economias. Então, trouxe muito isso. E quando a gente fala com uma política monetária contracionista, é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Porque se a gente for falar em aumento de preços, gente, a gente vai ao mercado hoje, cada dia que você vai é pela misericórdia, né? Você chega lá, você fala, meu Deus, mas já subiu de novo isso? Então, vai perdendo a qualidade, de repente você quer manter, né? Quero comprar aquilo que eu gosto de comprar, aquela marca, de repente não está fazendo mais sentido, não está compensando mais por causa dos preços muito altos. Então, a gente tem uma política de juros mais altos porque a gente está tendo inflação ali no dia a dia. E a cesta básica, ela é um parâmetro muito usado para na hora de fazer de verificar mesmo como que está o IPCA, né? A inflação na economia, a cesta básica, ela é um dos principais ali ferramentas usadas na hora de medir, tá? Pesquisado ali os alimentos que são colocados para poder justamente olhar para isso, tá? Então, falando dessa parte de Selic e tudo mais, né? É isso. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Certinho? Vamos seguir então? Então, agora a gente vai falar de depósito compulsório, tá? O que é um depósito compulsório? O Banco Central, para garantir que a gente tenha segurança, né? De a gente não amanhã dormir e acordar falando, nossa, mais um banco lá foi lá, pediu falência, mais um banco quebrou e não sei o quê. O que ele faz com os bancos? Eles têm, por obrigação, né? Ter um percentual como depósito compulsório lá no Banco Central, tá? Dinheiro que a gente deixa lá na conta corrente parado, eles usam. O dinheiro que a gente coloca lá no CDB, que a gente coloca na poupança, eles usam e coloca lá como depósito compulsório. Então, por regra, os bancos precisam deixar pelo menos 20%, né, da sua carteira de crédito ou dos depósitos que ele tem de poupança lá como depósito compulsório no Banco Central. Tudo isso para garantir mesmo que a gente não tenha problemas. Ou, de repente, o banco empresta muito.
Empresta, empresta, empresta e começa a não receber. Então, é o risco dele não conseguir pagar a conta. Aí, o que ele faz? Tem depósito compulsório lá no Banco Central, pega parte desse valor para pagar aquilo que precisa ser pago, tá? Então, essa é a finalidade do depósito compulsório. Já o redesconto, ele é a mesma linha, porém, se o banco chegar lá e falar assim, o banco Zé da Silva, preciso ter meus 20% de depósito compulsório lá, mas eu não tenho dinheiro para isso. O que ele vai fazer? Ele faz um empréstimo para esse banco, para que ele possa ter esse dinheiro lá, bonitinho, separado, enquanto ele faz a captação interna dele lá, tá? E aí tem que manter esse valor lá dentro do Banco Central. Daí ele vai cobrar juros dele, vai cobrar as taxas de juros e esse banco vai pagar para ele para poder permanecer com esse valor lá, tá? Então, basicamente, isso é a questão do redesconto e do depósito compulsório, traz uma segurança mais para a gente também em relação aos bancos, tá? E a gente vai falar também do Open Marketing. O que é o Open Marketing? A gente vai falar de títulos públicos. Então, a emissão ali, né, desses ativos, né, dos títulos públicos, porque títulos públicos são títulos da dívida pública. Então, o governo emite esses títulos públicos para financiar uma dívida. Então, por exemplo, a gente vai falar mais, aprofundar mais na aula de títulos públicos. Então, quando ele emite um título público, geralmente ele quer fazer uma obra grande, uma infraestrutura e tudo mais. Está sem dinheiro, ele emite um título Tesouro Selic, por exemplo. Eu vou lá, compro o meu Tesouro Selic para colocar minha reserva de emergência, pago esse dinheiro para o governo, vai direto para ele, e ele me paga juros, que paga a melhor taxa de juros que tem é ele, paga esses juros para manter meu dinheiro lá, tá? E usa esse dinheiro ali para fazer infraestruturas e tudo mais, né? Tanto na compra e na venda de títulos chama-se Open Marketing. Esse é o nome dado. Depois a gente vai aprofundar aqui e entender como que funciona cada título público, tá? Na aula de títulos públicos a gente vai trazer isso. Então, olhando para a taxa Selic, olhando para todo esse mercado que a gente falou, né, IPCA, né, política fiscal, como que isso afeta os nossos investimentos? Então, quando a taxa Selic está alta, para nossos investimentos é bom, né? Então, se eu estou em uma taxa Selic de 12%, então, automaticamente, teoricamente, eu vou receber 1% ao mês nos meus investimentos. Taxa excelente, tá? Mas quando eu faço um empréstimo, um financiamento, fica caro, porque são taxas altas. Então, se eu tenho condições, em momentos de taxas de juros mais altas, se eu tenho condições de investir, isso vai potencializar muito mais a minha carteira de investimentos. Então, eu vou ganhar muito mais ali em menos tempo, porque hoje a taxa de juros está alta, está pagando melhor, tá? Então, só tem que tomar um cuidado, porque assim, eu vou potencializar meus investimentos. Eu vou ganhar mais no valor que eu estou investindo. Porém, o dinheiro que está na minha mão, ele vai desvalorizar por causa da inflação. Uma inflação mais alta, eu perco meu poder de compra, tá? Então, da inflação, eu geralmente falo assim, quem lembra quando o real, né, entrou em circulação? Lá em 94, a gente tem 30 anos. Naquela época, R$ 1 a gente comprava 20 pães. Hoje a gente compra nem pão com R$ 1. Então, isso é da desvalorização. Quando eu falo em investimento, se eu pensar em 30 anos, aquele R$ 1 que eu comprei meu pão lá, ele tem que ter chego aqui hoje, em 2024, dando para eu comprar meus 20 pães. Isso é investir. Então, ele tem que manter meu poder de compra. O minimamente manter meu poder de compra quando eu falo em investimento. Fora que eu tenho que botar meu dinheiro para trabalhar para mim. Mas ele tem que manter, tá? Então, quando a gente fala em investir, é o dinheiro gerando lucro, mas não é qualquer lucro também. Ele tem que gerar lucro suficiente para manter o meu poder de compra. Então, quando eu falo que eu vou investir para daqui 10, 15 anos, para minha aposentadoria daqui 20 anos, ótimo. Escolha investimentos de qualidade, que trabalhem para você e que cubra, no mínimo, a inflação, que eu acho muito pouco. Eu exijo um pouco mais desses investimentos, tá? Então, por isso que a gente vai olhar aqui para investimentos como fundos imobiliários, como ações, para a gente buscar isso, né, essa rentabilidade a mais, tá? Quando a gente fala de renda variável, o que impacta a Selic na renda variável? Por exemplo, numa ação. O que tem a ver uma taxa Selic com inflação, com ação, cara? É a questão da empresa. Com uma taxa de juros mais alta, por exemplo,
As empresas tendem a ter menos lucro. Tendo menos lucro, ela vai pagar menos dividendos, tá? O mesmo vale para os fundos imobiliários. Então, se a taxa Selic está mais baixa, ela favorece a economia, no sentido de as pessoas terem mais acesso, a economia está mais aquecida, as empresas estão mais produzindo mais e tendo mais lucro. Automaticamente, ela vai me distribuir mais lucro também. Então, a gente percebe que taxas de juros altas e inflação não é bom para ninguém, nem para quem tem dinheiro e nem para quem não tem. Porque a gente acaba ganhando de um lado, mas perde do outro. Mesma coisa o dólar alto. Ah, o dólar alto só prejudica quem tem dinheiro para comprar dólar. Mentira! Prejudica principalmente quem não tem dinheiro. Porque as economias, a gente vive num mundo globalizado. Quem que impacta quando o dólar está errado? A gente compra comida de fora, em dólar. A moeda de circulação na economia, nas economias é o dólar. E todo mundo é penalizado. Se eu tiver que comprar produto importado, eu vou pagar mais caro. Mas se eu quiser comprar produto aqui dentro do país, que faltou, vamos dar o exemplo do arroz. Se tiver que comprar arroz, ele vai vir em dólar, ele vai chegar mais caro aqui. Então, ele não prejudica quem tem dinheiro, gente, ele prejudica quem não tem. Então, qualquer alteração, quando a gente entende esse impacto que tem, não é um ou outro que vai sofrer, vai ter quem vai se beneficiar. Se eu tenho dinheiro aplicado e não preciso usar ele porque o meu mercado subiu 20% do valor que eu pagava todos os meses, ótimo, para mim não vai impactar, vou manter meus investimentos lá. Mas eu vou gastar mais no mercado do mesmo jeito. Eu vou ter que gerar a minha renda, então eu vou ter que diminuir em outro lugar para enquadrar a minha renda naquela realidade. Então, para quem tem dinheiro, 20% a mais talvez não é o fim do mundo, mas para quem já tem menos, o impacto vai ser muito maior. E aí envolve a taxa Selic, envolve a inflação, o dólar e o PIB. Envolve tudo. Então, é uma coisa que está correlacionada com a outra. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para os cenários de um lado ou do outro. Não dá só para de um lado ou do outro. Tem fator positivo? Tem fator positivo. É lógico que quem tem dinheiro vai se favorecer mais, mas ele sempre vai se favorecer em várias outras situações, porque ele tem gordura para queimar. Quando a gente não tem gordura para queimar, a gente vai sofrer um pouco mais. Então, se a gente tem reserva de emergência no momento de aflição, vai ficar mais tranquilo. Se a gente não tem, a gente vai ter que se explicar, vai ter que correr atrás ali da coisa e fazer o negócio andar. Então, é esse o sentido, quando a gente olha, entende esse mecanismo todo de inflação, para a gente usar isso em benefício próprio, em benefício nosso, em benefício da nossa família. E como investidor, potencializar aí os investimentos de vocês, fazendo o dinheiro trabalhar para vocês cada vez mais. Tá? Então, falando desse assunto de mercado, de renda, de taxa Selic, inflação, né, sistema financeiro nacional. Então, isso eu queria trazer para vocês, que é uma parte que eu acredito que é fundamental para a gente que vai começar a investir, para que vocês possam olhar para os investimentos e ter essa amplitude, né, essa abertura aí essa mentalidade, para entender como que funciona. A hora que a gente for falar do CDB, CDB está ligado ao CDI, CDI vem da onde? Da taxa Selic, então você já sabe de onde está vindo a taxa Selic. Então, está tudo religado, tá? E para fazer mesmo dia eu trabalhar para vocês, certo? Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Vocês estão muito quietinhos. Tudo certo? Então, é esse. Eu vou deixar aqui para vocês o lista dos sonhos, para vocês fazerem ela bonitinha, tá? Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar um link lá no grupo da corretora Rico, tá? Que é onde a gente vai fazer as operações. Por que que eu indico a Rico? Porque ela é gratuita, vocês não vão pagar por nenhuma operação. Comprei uma ação, vou pagar? Não vou pagar, é gratuito. Ela é boa, tá? É uma empresa séria, nunca tive problemas com ela. Mas se vocês quiserem, também tem a Clear, corretora Clear, também é gratuita, tá? Eu operei com ela algumas vezes, mas eu não gostei. Por que que eu não gostei? Porque a hora que eu coloquei a compra lá, qual que é o problema da Clear? Então, dentro da operadora, eu vou comprar uma ação. Vou comprar uma ação da Petrobras, que todo mundo conhece aqui, né? Não comprem da Petrobras agora, tá? Mas tudo bem. Não é indicação, mas só para dar o exemplo. Então, comprei da Petrobras. Não consegui nem falar agora.
E aí, coloquei a ordem lá para comprar. Só que a Clear, eu coloquei, vamos colocar, eu coloquei ela que eu queria comprar R$ 38. E aí, ela não emite a ordem. Ela fica esperando a ação chegar a R$ 38, aí ela emite a ordem. E com isso, posso não ter liquidez, ou seja, quem estava com a ordem já na ponta do gatilho já comprou. E aí eu fiquei sem ninguém que comprou a minha. Então aconteceu algumas vezes. Então aí a gente acaba perdendo oportunidade de operação, tá? Porque de repente no momento você sinalizou que vai comprar, eu sempre gosto de comprar uns centavinhos abaixo, né, do valor que ela está operando para poder ter um ganho maior. Então aí acaba perdendo a operação. Então com a Rica eu nunca tive esse problema, tá? Então, assim, ela é ruim, a Clear? Eu só acho ruim nesse sentido, porque você colocou a ordem lá e ela não executou. E aí você vai ter que entrar lá e ficar acompanhando, tá? Só nesse sentido. Mas fiquem à vontade se vocês quiserem abrir ela também. Mas a Rick eu vou mandar o link para vocês podem abrir, se vocês quiserem, tá? Ela é bem facinha de usar, super tranquila. Faz o processo lá, é fácil de abrir. E aí vocês já começam a, de repente, na próxima aula, se todo mundo tiver corretora aberta, a gente já consegue fazer uma operação de compra de fundo imobiliário, tá? Para vocês sentirem como que é comprar fundo imobiliário. Aproveitando que está no começo do mês, de repente tem algum fundo que já está com janela, vocês recebem dividendos ainda esse mês. É muito legal. Vocês vão sentir o gostinho de gerar dividendo lá. Tá? Ver o dinheirinho caindo, ó, gotinha, vai começar a pingar. Ô, Carla, e é melhor fazer no celular ou no computador? Não faz no celular mesmo. Celular. É porque aí o celular é flexível, a hora que você está em qualquer lugar, você já pode, né, já vai lá, já entra. Uhum. Ah, né? Lembrou? Vou me pagar primeiro, estou me esquecendo. Já entra no celular e já faz essa operação lá, não deixa passar, Tá bom. tá? É bem facinho de mexer, tá bom? Então tá, então ó, seria isso, tá? A mensagem de hoje. Vou mandar esse material para vocês continuarem relendo. A aula está gravada, tá? Até quarta-feira eu coloco ela na plataforma e mando para vocês o acesso, que vocês podem rever, caso vocês queiram, ficar com alguma dúvida, pode me chamar. Qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo e a gente vai conversando.